Fala galera, eu sou o Bruno e o Android surgiu há muito tempo atrás com a premissa de ajudar você a aproveitar melhor o seu telefone. Só que esse sistema operacional desenvolvido especificamente para celulares e tablets foi evoluindo e foi adquirindo cada vez mais funcionalidades, mais funções. E hoje essas funcionalidades e funções são tantas que muitas vezes nós não sabemos tudo que o nosso telefone é capaz de fazer. Então esse vídeo vai ser sobre 5 dicas ou recursos que talvez existam no seu aparelho que você não sabia e que podem aumentar não só a sua produtividade, mas também a experiência de usar o seu telefone. Então o primeiro atalho que você deveria saber é referente à abertura da câmera. É claro que muitos aparelhos já têm direto na tela principal um atalho para abrir a câmera, mas às vezes você precisa dela aberta mais rapidamente ainda. E para isso há um recurso que permite com que você abra a câmera usando ou o botão para baixo ou segurando ou apertando duas vezes, ou o botão do power ou segurando ou apertando duas vezes, e no caso dos telefones que tem o botão home, ou segurando ou apertando duas vezes. No caso do LG G3, basta você segurar o botão para baixo que ele abre a câmera rapidamente. O segundo recurso disponível é para você utilizar o recurso OK Google. O que esse recurso faz é ativar o seu telefone automaticamente quando você diz essa frase e ele reconhece o que você está falando e assim desempenha alguma função que você pede. Você pode usar ele, por exemplo, para iniciar um cronômetro de forma rápida, para poder marcar um compromisso, entre outras funções. OK Google, qual será o clima amanhã? Amanhã, em Brasília, fará 28 graus com tempestade e trovoadas. OK Google, coloque um cronômetro para 5 segundos. Ativando o timer. OK Google, quais são os meus próximos compromissos? Sua próxima entrada na agenda é amanhã às 8 horas e 45 minutos. O título é Dirigente Campo. Pegar território. Como você pode ver, esse recurso é muito útil e facilita bastante quando você não pode parar, pegar o telefone. Ele pode ser usado muitas vezes quando você está dirigindo, por exemplo, e você precisa colocar algum cronômetro ou fazer algum lembrete quando você tem alguma ligação e você lembra de algo. Então é interessante que você saiba que esse recurso existe, porque como eu disse, esse é um dos que aumenta bastante a sua produtividade. O terceiro recurso que talvez você não saiba que exista é um recurso chamado Smart Lock. O que ele faz essencialmente é identificar algumas circunstâncias em que o seu telefone está num local ou numa situação confiável e faz com que você não precise colocar a senha no aparelho. Um dos exemplos é baseado na sua localização. No meu caso, eu coloquei que nas redondezas aqui de casa ele não peça senha, porque ele sabe que eu estou em casa e eu sei que aqui é um local confiável. Mas isso pode ser estendido, por exemplo, a quando você tem um dispositivo Bluetooth conectado, como por exemplo o seu carro, e aí você não precisa digitar a senha, ou quando ele reconhece a sua voz, ou quando ele reconhece a sua face por meio da câmera frontal. Existem lá alguns recursos que devem ser explorados e é muito interessante que vai aumentar aí a velocidade do uso do seu aparelho. O quarto recurso que você precisa saber a respeito é o Google Now on Tap. O que ele faz é escanear a tela por algum item, alguma palavra ou algum trecho de frase que resuma que você tem algum compromisso ou algum número de telefone ou algum endereço e ele te fornece informações mais rapidamente a respeito disso. Por exemplo, aqui no meu Twitter eu tenho, por exemplo, uma mensagem do Vimeo e eu não sei exatamente o que é isso. Então basta eu segurar no botão para que ele escaneie a tela e me dê ali algumas opções de coisas que eu queira saber a respeito. Por exemplo, ali existe a palavra Hollywood, então se eu quiser saber direções, fotos ou vídeos que tenham a ver com esse local, ele mostra para mim rapidamente. E isso, como eu falei, serve para outros recursos. Se você tem um número de telefone estampado, ele te dá algumas sugestões. Se você tem um número de um restaurante ou o nome de algum restaurante, ele te dá direções, fotos, avaliações e assim por diante. Isso é muito útil quando você precisa saber algo a respeito do local onde você vai, ou até mesmo quando você precisa marcar algum compromisso, porque se alguém te mandou uma mensagem dizendo você está disponível para sair na quinta-feira às 8 horas da noite, se você segura na OneTap, ele já
te dá a opção de marcar um compromisso para essa data ou então te avisa se você tem algum compromisso conflitante ou algo assim. O quinto e último recurso que você precisa saber sobre o Android, mas que não está disponível em todos os aparelhos, é o NFC. O NFC significa Near Field Communication e, resumidamente, ele faz com que você consiga aproximar o seu aparelho de alguns dispositivos compatíveis para poder ter alguma forma de comunicação com esses dispositivos. Esse recurso pode ser usado essencialmente em dois casos. O primeiro dele é quando você precisa transferir algum arquivo de um telefone para outro. É lógico que esses dois celulares precisam ter o recurso NFC não só disponível, como também ativo. E ele vai fazer com que você consiga transmitir arquivos só por encostar os dois aparelhos. Mas talvez você pense assim, hoje para eu mandar um arquivo é muito fácil, eu posso encaminhar uma foto por WhatsApp ou por e-mail. E você tem razão em pensar assim. Só que lembre-se que esse tipo de recurso de compartilhamento muitas vezes faz com que a foto fique compactada e você perde qualidade na foto. Já utilizando o NFC não, você vai ter aí a foto na qualidade original. A segunda situação onde você poderia usar o NFC é quando você vai parear o seu celular com algum outro aparelho, ou com um fone de ouvido que tenha Bluetooth, ou com um aparelho de som e assim por diante. Recentemente eu estava no shopping e eu encontrei para vender uma caixa de som grandona e eu vi lá que tinha o símbolo do NFC. E foi só encostar o meu aparelho em cima do som que ele automaticamente já pareou e as músicas que eu reproduzia no meu celular via Spotify tocavam lá no aparelho de som. Então isso é útil, por exemplo, quando você tem lá na sua casa um ambiente onde tem lá um som e às vezes as pessoas querem colocar alguma música, basta encostar lá que o dispositivo está pareado. Ou então quando você compra um fone de ouvido novo e você tem um celular para ouvir em vários fones, basta você encostar no fone de ouvido, pronto, o dispositivo está pareado. Então eu espero que você tenha gostado e aproveitado essas 5 dicas sobre o Android. Como eu falei, talvez você já saiba de algumas delas, talvez não. E todos os atalhos para você chegar nessas configurações eu vou deixar aqui na descrição. Então se você quer habilitar ou desabilitar algum recurso desse, basta olhar aqui embaixo que vai ter o caminho certinho para você mexer nessas configurações. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Peace! Foi até curioso que quando eu fiz isso, coloquei lá o telefone para parear lá no som, minha esposa ficou assim, ó.